Hoje em dia, as notícias interessantes estavam contornando a riqueza da ilha de Vizard, criando uma nova atmosfera que girava por toda a ilha maçante. Deculém? Aquele Deculém. Sim. O irmão mais novo do imperador, Creto, sorriu em espanto assim que ele conseguiu o relatório. Então, você disse que o problema 6 serão resolvidos em breve. O local da prova está pronto. O local de prova do simpósio não foi mantido, a menos que uma resposta tenha sido considerada persuasiva ou perto de estar correta. Portanto, o fato de ter sido preparado significava que eles estavam se aproximando da solução. Foi o problema 6, nada menos. Isso é impressionante. Creto o admirou puramente. Obviamente, sua solução em si ainda não era determinada como a resposta certa, mas como fã de Deculém, ele tinha fé. Bem, agora é hora de ele voar. Ele ainda não conseguia esquecer o exame intermediário de Deculém. O sentimento que ele instilou nele continuou a permanecer em seu coração até hoje, reacendendo uma paixão que ele quase havia perdido. Portanto, quando ele ouviu o chefe da torre da Universidade Imperial ensinava Sophie, ele sentiu inveja rugir dentro dele tão alto que quase disse: "Eu também quero entrar na aula." Há rumores sobre as cinzas. Achas? Sim, eles dizem que estão observando o de lá. Lá. Muito menos um mago normal. Até sua escolta, Fassbender, nem sequer falava da zona vulcânica. Achas era um título tão vulgar. É normal que eles provossem magos famosos, mas isso não importa. No mundo de hoje, a força de Deculém é famosa. Ele era um poderoso mago prático. Embora os cavaleiros imperiais tenham mantido em segredo, Creto soube da batalha bem parecida de Deculém contra Rohaca. De qualquer forma, quando o local da prova estiver pronto, pedirei um assento. Não, este é um pedido. Certifique-se de conseguir um. A competição por ingresso seria interessada. Todos os assistentes de alto escalão seriam encontrados lá, afinal. Sim, não haverá problemas. Fassbender respondeu fielmente ao pedido de Creto. Ao mesmo tempo, no Megision. Isso é interessante. Ele realmente enviou. Adrienne leu uma carta do Visage Academic em sua residência particular. Dizia: "A tese de Deculém é muito razoável e é altamente provável que seja a resposta certa. Por isso, verifique." Ouvi dizer que ele está respondendo a pergunta número 6. Sim, é realmente a pergunta número 6. O presidente estava conversando com um mago com longos cabelos de rabo de cavalo pretos. Ao contrário de sua aparência jovem e travessa, ela era secretamente uma casa de casa parasita com um visual severo e maduro. Você está ciente de que Deculém está em perigo por sua causa. Por quê? Ela era uma pessoa progressista. No mínimo, ela não disseminou as pessoas com base em sua origem ou afiliação atual. O padrão de Adrienne era apenas se fosse prejudicial a ela ou não. Há muitas pessoas procurando Deculém. Jerek, aquele cara louco, Glipper, Elgun. Seu nome foi um longo caminho até entre as cinzas. Personalidade dividida, Jerek. Sleeps assassinos. Santificação de cadáver vivo. Todos eram famosos entre as cinzas. É tudo porque você disse que Deculém é forte. Como isso é minha culpa? Você perdeu para o Deculém também, Cynthia. Seu nome verdadeiro era Cynthia, mas ela atualmente passou por Arlos. Cerca de 10 anos atrás, aos 14 anos, Adrienne notou e a transformou em seu discípulo não oficial. Há um mês, ela se tornou a criminosa que instalou uma barreira no terceiro edifício do dormitório. Eu estava usando um boneco naquela época. Se fosse meu corpo real, eu teria vencido. Você está mentindo. Se fosse seu corpo real, você teria morrido lá. Eu não tinha intenção de matar nenhum bruxo na época. 10 anos atrás, embora não esteja no nível de um arquidage, Cynthia era um talento que provavelmente buscaria o auge de uma profissão em particular. Vendo através de suas qualidades, apesar de ela ser órfã, Adrienne a educou diretamente. Que tal? Eu só queria que você soubesse que o Deculém tem uma recompensa das cinzas na cabeça dele. Tudo bem. Mais importante, onde está minha boneca? Argos tirou um filhote da bolsa. Uau! É tão fofo. Vai viver uma vida longa, certo?
Sim, essa é a razão pela qual eu propositadamente fiz seu corpo pequeno. Com a magia, é garantido que viva muito, provavelmente ainda estará vivo, mesmo que você morra com mais de 100 anos. Por que você está tão obcecado com sua expectativa de vida? Bem, Adrienne apenas sorriu fracamente. É melhor se viver mais. As fadas viviam muito para amar alguém. A vida útil de seu tipo foi 2 ou até 3 vezes mais que os humanos de vida mais antiga, e eles nunca envelheceram. Portanto, Adrienne gosta de bonecas, pois eles poderiam viver por um longo tempo. Não foi por acaso que ela descobriu o talento de Arlo e a ensinou diretamente. Arlos, sem saber esse fato, às vezes não conseguia entender suas ações. Adrienne era brincalhona, travessa e malvada, mas ela a respeitava porque era sua professora. Mesmo para mim, essa tese... Arlos esticou lentamente o braço. Não, tem reconhecimento de íris. O presidente olhou para ela e passou os braços em volta do documento. Remorando, ela retirou a mão. Ele resolveu o número 6. De repente, ela se lembrou da primeira vez que conheceu Deculém. Você é lixo, escapas que foram rejeitadas pela sociedade. Você não tem a composição de ser humano e não tem o apelo de ser uma besta. Seu único talento é se contorcer. Isso não ajudará você a ser dispensado de suas raízes pobres e sujas. Através de um tom agressivo, suas maldições e palavras de juramento surgiram em raiva. Claro, ela sabia porque ele odiava as cinzas. Quanto mais eu penso nisso, mais irritado eu fico. Se ele se encontrasse novamente algum dia, ela prometeu a si mesma que pagaria de volta. Está se movendo. O presidente tremeu. Arlos olhou para ele também. O cachorro pequeno, que havia recebido a magia pura de Adrienne como sua força vital, estava chorando e perseguindo-a. Arlos riu e deixou a mansão. Segunda-feira, mansão Eucline. Instalei um quadro negro no edifício do anexo que parecia exatamente da sala de aula da torre da Universidade Imperial. Quadro negro gêmeo. Descrição: um quadro negro feito de pedras mágicas. Uma das 2 placas emparelhadas. Devido à mão de Midas, sua ressonância aumentou. Categoria: mecanismo comunicação. Efeitos especiais. Qualquer coisa escrita nesta placa é transmitida ao outro quadro negro a que está conectado. Sua conexão com o outro quadro negro não pode ser quebrado por nenhum meio mágico. Nível da mão de Midas: 4. Este item, atualizado pela minha mão de Midas, ativou a comunicação bidirecional que poderia entrar e sair de uma barreira. Se eu escrevesse algo sobre ele, a mesma coisa seria gravada no quadro negro da sala de aula. Isso me deu a capacidade de me comunicar com os debutantes. Rank 5 evento do boss intermediário, Barão das Cinzas. Todo mundo estava se preparando para isso. Claro, não sabíamos quando o Barão das Cinzas apareceria. Além disso, os professores também não conseguiram intervir no evento. Portanto, não havia mais espaço para eu me envolver. Com uma pequena ajuda, eles devem ser capazes de cuidar disso. Felizmente, 2 dos debutantes foram definitivamente inteligentes. Ao contrário de mim, que nem podia fazer nada sem a ajuda dos atributos do sistema, o Efeneno e Sylvia eram diferentes. Eles eram 2 dos personagens nomeados com maior potencial de crescimento de todos os tempos. Abri a porta e Ren entrou com a cabeça curvada. Ele então me entregou alguns documentos. Mestre, há rumores de que o Conde Zeit está tentando assumir os Cavaleiros de Freyen. Também gravei muitas informações adicionais. Tempo. Sim, ouvi dizer que ele já reservou o salão de cerimônia. Esse foi um relatório bastante problemático. Eu li os documentos primeiro. Foi detalhado além da imaginação. Embora seu escopo ainda fosse insuficiente porque eu só tinha Ren e Enen trabalhando nisso, a precisão da Intel relacionada às pessoas ao meu redor era satisfatória o suficiente. Bom trabalho. Com a qualidade do trabalho deles, não senti mais se perdi dinheiro com eles. Eu segurei o livro Eucline, entendendo magia elementar que eu estava atualmente revisando para ele. Isso é? Ele parecia confuso. Ocasionalmente, ouço o som da magia de sua residência hoje em dia. Deve ser sua irmã. Ren parecia completamente inconsciente disso.
Enem provavelmente estava estudando mágica secretamente como Yeriel. Peço desculpas. Vou educá-la bem. Este livro fará isso por você. Vou me beneficiar se meus subordinados tiverem e puder aprimorar seus talentos de qualquer maneira. Diga a ela para aprender. Hen olhou para mim de surpresa, o que me incomodou. Ele só tinha que fazer o que eu disse para ele fazer. Porque ele teve que parecer grato, surpreso, etc. Apenas pegue isso. Ok, obrigado. Prepare-se para sair. Como você deseja. Saí com ele e logo encontrei um rosto familiar esperando por mim no estacionamento. Louina, chefe, eu estava esperando por você. Devo expulsá-la? Hen disse. Eu balancei minha cabeça. Você não precisa. Entendi. Hen andou em silêncio e abriu a porta do banco de trás. Eu entrei primeiro e ela rapidamente ocupou o assento ao meu lado. Ela parecia cansada. O que está acontecendo? Você vai ao Palácio Imperial para a lição de Sua Majestade. Sim, a aula dela não estava agendada amanhã. Eu sei. Só tenho algumas informações para lhe contar. Ela tirou um maço de papel da pasta. Na verdade, eu estava tentando perguntar tudo isso no lugar da prova. Eu já entreguei aos juízes do simpósio. Wise, se eu fizer isso, isso pode ser considerado uma quebra de contrato. Desde que você me deu uma segunda chance, quero lhe dar a chance de desistir até agora. Suas palavras pareciam uma ameaça fofa. Em resposta, perguntei calmamente, uma chance de desistir. Pegue isso e leia, chefe. Ela educadamente entregou os jornais. Eu levei sem uma palavra. Foi uma análise da minha resposta para a sexta pergunta. Eu li com cuidado por 3 minutos. Louina. Sim. Ela escondeu um sorriso enquanto eu olhava para ela. Essas são boas perguntas. Faça essas perguntas no local de prova. O que? Seus olhos se arregalaram e ela logo franziu a testa de frustração. Não, chefe. Pense em. Louina. O que? Eu tosse. Ela não acreditava nas minhas palavras, então decidi torná-lo provável até certo ponto para convencê-la. Ouça com cuidado. Esta interpretação, Runa, não é baseado na sorte. Vou te dizer mais claramente. Eu não sou o Deculin que costumava ser. Essa ideia é resultado da minha própria realização. A capacidade de falar esse idioma é a prova disso. Louina parecia que ela nem entendeu um pouco do que eu acabei de dizer. Não, ela parecia que não conseguia entender as línguas que acabei de falar. Acabei de falar em 9 idiomas. O que? Você estaria certo ao pensar que não há linguagem neste mundo que eu não conheço. Obviamente, no continente, a linguagem imperial era considerada linguagem universal, assim como o inglês no mundo moderno. No entanto, cada reino tinha sua própria língua nativa, e idiomas arcaicos, idiomas, etc. No entanto, aprendi todos eles por uma questão de leitura. Estou certo de que posso aprender um idioma que nunca vi ou ouvi em 10 dias. Talvez por causa de sua vaidade única, muitos livros tenham sido escritos em línguas estrangeiras na biblioteca de Deculin, mas era muito pesado encontrar e ler cada uma de suas traduções. Em vez disso, aprendi os idiomas em que estavam escritos, permitindo-me falar em qualquer língua como se eu fosse um falante nativo dela. E as runas são um tipo de linguagem. Levei muito tempo para estudá-los. Você entende isso? Louina, sem palavras, abriu os lábios e logo riu. Ela parecia um robô. Puxa, eu não sabia que você tinha talento linguístico. Ela ficou mais pálida quando murmurou essas palavras, se inclinou seu corpo na janela. Seus ombros delgados caíram e seu olhar vazio seguiu a vista para fora. Você só ouviu isso e já está tão com o coração partido. Louina franziu a testa. Apenas? Eu assenti. Sim. Toda aprovação é apenas uma solução de pergunta, ponto. Você não é 4 anos mais novo que eu? Prometi. Não, não é? 5 anos. Você não será meu obstáculo, e eu não serei seu obstáculo. A missão principal não foi longa. Como eu já havia passado meio ano neste mundo, o tempo restante que tive foi de 4 anos. Ela sorriu fracamente.
5 anos é curto, se isso significa cortar laços com você, chefe. Mas por que tem que demorar 5 anos? Você naturalmente descobrirá sobre isso. Estamos aqui, disse Hen. Olhando pela janela, vi meu destino. As paredes externas do Palácio Imperial pareciam tão resistentes e poderosas como sempre. Eu saí do carro. Hen, leve Louina para a torre da universidade. Entendi. Obrigado por sua consideração, chefe. Louina acenou para mim dentro do carro. Eles saíram enquanto eu caminhava até o palácio. Ashes germinou na escuridão mais profunda de uma pessoa. Eles eram parasitas que devoravam emoções e se alimentavam de deficiências emocionais, cicatrizes mentais. Afinal, liderando todos os pensamentos de seu anfitrião ao câncer, no momento em que seu ego se envolve em todos os tipos de pensamentos negativos, começaria a assumir o controle de sua embarcação, começando em suas partes mais fracas. Louina voltou para a torre da universidade, se sentindo particularmente tonto. Era como se seu mundo inteiro estivesse girando. Ela pressionou um botão no elevador. 23º andar. O escritório dela. Ela sentou-se culpada em sua cadeira, cercando-se com um espaço surrado. Decullen disse 5 anos. 5 anos. Apenas 5 anos. Ela poderia suportar tanto. Mas por que ela teve que ser humilhada assim? Louina viu uma carta em sua mesa, uma nota deixada pela Sociedade Mágica. Parecia que alguém abriu a porta e a entregou sem a permissão dela. A Sociedade Mágica anuncia o despejo de Louina classificado por monarca da organização. Ela olhou fixamente para essa frase específica, deduzindo sua intenção em sua decisão de dar as costas para ela. Os bastardos que a empurraram estavam tentando abandoná-la e se apegarem a Decullen mais uma vez. Seu coração correu. Todo o seu corpo parecia quente, e todo tipo de emoções dolorosas e sombrias atingiu seu crânio, fazendo-a sentir como se um alquente estivesse perfurando repetidamente através de suas templos. Esses bastardos. Fodendo bastardos de cachorro. Louina fechou os olhos. Ashes se levantaram de seus ombros. Partículas escuras se espalham como a teia de uma aranha e engoliram todo o seu escritório no 23º andar. Dentro da sala de estudo do 20º andar, o grupo de Sylvia verificou seu projeto. Eu verifiquei tudo. Não há nada de errado com esta parte. Você. Nada. Quando Efereno e Sylvia estavam olhando por suas partes, a porta se abriu e a Eurosa entrou com as mãos cheias de guloseimas. Esse foi o sinal deles para fazer uma pausa. Eu estava apenas desejando um lanche. Obrigado. Eferene imediatamente estendeu a mão e puxou uma lula seca. A Eurosan disse, é porque os exames estão chegando? A sala de estudo, a biblioteca e a sala de treinamento mágicas também estavam cheias. Parece que todos os estreantes se reuniram. Sabendo que seria o caso, o Efeneno havia reservado uma sala para eles na biblioteca desde as 4 da manhã. Cara, o exame final será um pouco mais fácil, certo? Houve esse incidente também. Afinal, eu não sei. Além disso, o que você está fazendo durante as férias? Eu tenho que ir à minha propriedade. Acho que não poderei ficar na torre por muito tempo. Eles precisam de alguns bruxos lá atrás. Os 3 caras conversaram, e Eferene continuou mastigando lulas secas para esfriar a cabeça superaquecida. Eles ouviram o que parecia explosões penetrarem nas paredes ao redor de nada. O que foi isso? Existe uma briga acontecendo. Pouco tempo depois que o barulho começou, eles ouviram um grito. Assustado, Efereno e os outros imediatamente abriram a porta da sala de estudo. Ei, o que foi isso? No corredor do lado de fora do quarto, um certo mago voltou. Olhando para a parte de trás da cabeça, eles perceberam que era Houghton, outro estreia. O Efereno caminhou lentamente em sua direção. Houghton, certo? Você está bem? Você brigou? Ele se virou, revelando sua falta de alunos. As cinzas pretas derramaram como vômito de sua boca e orelhas abertas. O Efeneno, sem saber, desencadeou magia, afastando-o. Ela então rapidamente correu direto para a sala de estudo. Assim que fechou a porta, ela imediatamente perguntou: o que você ouviu? O que você ouviu, certo?
As outras 4 pessoas com ela permaneceram em silêncio, encontrando a cena que acabaram de ver tão chocantes que precisavam de algum tempo para processá-la. O que é isso? Olhando para eles, ela sorriu como se percebesse algo. Estou sonhando agora. Devo ter adormecido devido ao cansaço que acumulei de estudar. É isso, não é? Um sonho. Sim, isso não é um sonho. Eu não dormi ontem e hoje, para praticar. Sylvia se moveu nesse ponto. Ela não hesitou. Ela escou a mão e a balançou contra a bochecha de Eferene. Um som alto tocou quando Efereno ficou surpreso, com a cabeça girada para o lado. Ai! Nesse estado, tudo o que ela podia fazer era olhar para Sylvia como um punhado de lágrimas formadas ao redor dos olhos. Doeu tanto que ela nem conseguia gritar. Em vez disso, seus lábios tremiam apesar de encontrar o que ela fez injusta e dolorosa. Você. Dói. Claro que sim. Você me bate com tanta força. Sylvia assentiu. Sinto muito. De qualquer forma, se dói, então não estamos em um sonho. Eu só queria que você soubesse disso. O Efereno fechou a boca em descrença e Sylvia virou-se para olhar para os outros 3. E vocês? Não querendo dar um tapa, eles responderam às pressas. Isso está certo. Isso não é um sonho. O que fez você pensar que isso foi um sonho? Efereno. Você não está fazendo nenhum sentido. Sim. Depois de levar a sério o conselho da Deculém, faz 5 dias desde que ela começou a se exercitar. Sylvia olhou pela janela da sala de estudo, sentindo que suas habilidades físicas haviam crescido. Ela também se sentiu um pouco nervosa, encontrando a aparência do Otão bizarramente transformado bastante confuso. Isso é realmente injusto. O que você fez foi irritante e doloroso. Não posso mais dizer nada errado. Sylvia ignorou Eferene, que estava chorando enquanto olhava para ela. Efereno, deitado no chão da sala de estudo, mastigado em um pedaço de lula seca. Ela então bebeu um refrigerante para saciar sua sede. Ela tomou 3 goles e atrapalhou o saco plástico, aparentemente ainda insatisfeito. Suas sobrancelhas franziam quando ela encontrou uma barra de chocolate. Você comprou algumas coisas boas. Eu posso comer, certo? Sim. Você fez mais neste projeto, então esse é o mínimo que eu posso fazer. Mas você não estava com dor. A Eurozan sentiu-se estupefato pelo comportamento de Eferene. Bem, admito que é minha culpa desta vez não fazer sentido. Sonhando? Alucinando? O que ela disse não era algo que sempre se concentrava na realidade, deveria pensar. Ela olhou para Sylvia enquanto mastigava o lanche, cujo sabor não pôde ser encontrado no campo. Ela não conseguia nem entender porque era branco. Sylvia fechou os olhos, compartilhando a visão de seu familiar do lado de fora da torre enquanto voava pelo campus. Tudo parecia bem à primeira vista, tanto que os alunos nem prestaram muita atenção a ele. No entanto, usando magia, ela viu uma visão totalmente diferente. A porção inferior inteira da torre foi enterrada em cinzas. Seu familiar alertou também, sinalizando que a conexão deles corria o risco de ser cortada. Sylvia abriu os olhos depois de ordená-lo a ir para casa. A situação é terrível. Dizer? As outras 4 pessoas na sala perguntaram, seus olhos crescendo mais. A torre da universidade está envolvida em cinzas. A torre da universidade. Então estamos trancados aqui. Dani perguntou. Sylvia assentiu. A invasão ocorreu nos andares inferiores e a entrada também foi bloqueada. Ninguém parece estar ciente disso. Ninguém. As próprias cinzas parecem ter sido imbuídas à natureza de encantamento. E os professores, eles não podem ajudar. As cinzas cobriram os pisos de 1 a 25. Os andares médio e superior onde os professores ficaram ainda não pareciam cientes do que estava acontecendo, e mesmo que estivessem, a maioria deles estaria fora, preparando-se para os exames finais. A porta da sala de estudo tremeu. Houghton bateu na porta da sala de estudo do lado de fora. Possuído pelas cinzas, ele parecia ter esquecido como abri-la, mas seus punhos estavam lentamente escaldando sua superfície. Houghton, aquele bastardo louco, o que aconteceu com ele? Ufa! O Efereno respirou fundo.
Com os olhos fechados, ela compôs uma fórmula usando o vento e terra como elementos constituintes. O que você está tentando fazer é, Efene, apenas deixe-o ser. Se o fizermos, a porta vai queimar. O efeneno pegou a maçaneta e a abriu. Os olhos sem foco de Houghton pareciam bizarros, mas ela não entrou em pânico. Simultaneamente, ela manifestou sua magia. Houghton saiu correndo da porta assim que ela se abriu, mas o vento da mão de Efereno o engoliu. Grilhões invisíveis. O que ela conjurou foi a mágica que deteve o oponente, transmitindo as propriedades da terra ao vento. O corpo de Houghton encolheu como se preso em um caixão. O que enxaguar? Ele é? Ele vomitou cinzas de sua boca quando ele caiu, mas eles pararam bem em frente ao nariz de Efereno, bloqueados pela barreira de Sylvia. Quase. Sylvia se aproximou e olhou para o rosto de Houghton. Seus olhos estavam fora de foco. Seu rosto estava coberto de veias negras. Seus pés nus e cobertos de cinzas pareciam colados no chão. Era como se o edifício e seu corpo estivessem conectados. Está controlando-o. A partir dessas pistas, Sylvia chegou a uma conclusão. Não se sabia de onde vieram as cinzas misteriosas, mas indiretamente controlava seu cérebro. Controlar. Uma espécie de marionete. Ele é como um zumbi. O efeneno assentiu e saiu saindo da sala, olhando ao redor do corredor. As cinzas agarradas ao teto e nas paredes do corredor estavam se contorcendo como vasos sanguíneos. Pouco tempo depois, a alta temperatura começou a afetá-la. Está quente aqui. Parece que todo o corredor está queimando. O efeneno fechou a porta e virou-se para Sylvia. É perigoso aqui. Temos que ir para o lugar mais seguro possível até o resgate ou a ajuda chegar. Lugar mais seguro. Sim, eu acho. Efereno e a mente de Sylvia surgiram na mesma resposta. Um local feito de engenharia de ponta e pedras mana que poderia impedir que o calor das cinzas penetre. Classe A, terceiro andar. A sala de aula do professor. O rosto de Efereno saiu da porta. A cabeça de Sylvia apareceu acima da dela. Os dois assistiram à situação, olhando de um lado para o outro. O corredor, coberto de cinzas, parecia aterrorizante, mas eles não podiam ver nenhuma entidade semelhante a zumbi. Está claro. 3 homens saíram para o sussurro de Eferene. Eles atravessam o chão, cada um deles usando uma máscara de gás. A sala de estudo deles estava no 5º andar. Pensando que seria tolice usar o elevador nessa situação, eles foram para a escada de emergência. O efeneno continuava olhando para as janelas das salas de estudo enquanto se moviam, não encontrando estreantes deixados nelas. Todo mundo parecia ter fugido assim que começou. Enquanto avançava, o que os lidera, Efereno, parou às pressas. — O que é isso? Sylvia perguntou. — Há muitos monstros no corredor. Acho que há mais de 10 deles. A entrada para a escada de emergência e o corredor perto dela estavam infestados de monstros. Efereno mordeu o lábio inferior. Não podemos nem matar todos eles. Se fossem abominações reais, poderiam facilmente matar ou destruí-las. Mas todos eram debutantes. Isso os deixou sem outra escolha a não ser evitar alertá-los. Sylvia, você não pode fazer uma passagem aqui. A estrutura deste edifício é feita de engenharia mágica de última geração. Eu não consigo nem tocar seu teto e piso. No entanto, Sylvia desenhou um mapa no chão. Emergências satais. Central, Alva Estude Sala 1, Sala de Estudo 2. Era a estrutura de sua vizinhança. Havia muitos monstros no espaço que levavam do corredor central, onde estavam, até as escadas de emergência. Se pudermos estudar a Sala 1, posso fazer uma passagem onde está a estrela. Isso nos permitirá entrar nas escadas de emergência do lado. E se esses monstros estiverem na escada também? Eurozan perguntou. Resolutamente, Eperrene respondeu. Vamos apenas suprimi-los. Vou atrair a atenção deles. Você entra na sala de estudo. Efereno imbuiu mana em sua pulseira. Depois disso, ela correu para o corredor. Um vento forte de tornado soprou pelo corredor, empurrando os monstros para longe impotente. Utilizando essa abertura, Sylvia e os outros membros do grupo entraram na sala de estudo.
Depois de causar uma bagunça, ela logo seguiu em segurança. Você está bem, Efene? Você foi mordido ou algo disso. Você vai se transformar em um monstro também. Ela só assentiu na pergunta de Eurosa. Vamos. Sylvia já havia pintado uma passagem na parede, que eles costumavam andar pelo corredor e alcançar as escadas de emergência. No entanto, ao alcançá-lo, eles encontraram muitos oponentes espalhados por toda parte. Com um em cada etapa, eles imediatamente perceberam que não seriam capazes de detiver todos eles. Há muitos deles. Sinto muito, eu não esperava isso. Efereno franziu a testa de vergonha, mas Sylvia pensava de maneira diferente. Ela pressionou o dedo indicador nos lábios. Olhando para as escadas, ela concentrou mana em suas retinas. 3 cores primárias envolveram os olhos. A escada balançou profusamente e balançou momentaneamente. Logo depois, desapareceu como uma ilusão. Assim como uma borracha apagou a escrita a lápis, ela excluiu as escadas com o olhar. Depois que os numerosos monstros que rondam ao redor caíram, ela fechou os olhos, restaurando o que removeu. O suor frio estava se formando na testa. Sylvia, essa foi uma mágica realmente incrível. Não temos tempo para conversar. Eles desceram as escadas juntas. Eles chegaram à porta da passagem de emergência do 3º andar. Mas eles não entraram às pressas, sabendo muito bem que seria um erro. Entidades mais corrompidas bloquearam a passagem. Sylvia fez outra porta a alguma distância da entrada, que eles costumavam entrar no chão. Vamos. Eles procuraram pela primeira vez a sala de aula da classe A. Eles vinham aqui toda semana, mas havia muito mais bloqueando o caminho hoje. As dezenas de monstros que vagam pelos corredores dificultaram a chegada de seu destino. O que fazemos? Vou chamar a atenção deles. Você abre a porta. Efereno declarado. Rachadura. Depois de quebrar as juntas dos dedos e olhar em volta, ela saiu rapidamente. Seus idiotas. Estou aqui. Assim que seu grito chamou a atenção de cada abominação no corredor, Efereno fugiu imediatamente. Sylvia e os membros correram silenciosamente e agarraram a maçaneta da sala de aula. Troncado. A Eurosa e a pele masculina ficaram pálidas. Sylvia também mordeu o lábio. O que devemos fazer? Estamos condenados. Mas Sylvia, logo depois, ouviu sussurros por dentro. Há pessoas lá. Sylvia bateu na porta. Quando sua voz passou pela porta, ela ouviu uma comoção dentro. Eurosa e os homens também bateu na porta. Abra, agora. Silva também está aqui, sabe? Se você não abrir, você está morto. Sylvia. O nome dela fez com que a comoção crescesse mais alto. Ao mesmo tempo, o Efeneno, arrastando a atenção de seus oponentes, começou a correr de volta. Parecia haver pelo menos 100 monstros presos ao rabo. Abrir a porta. Efereno gritou. Júlia, uma plebeu, abriu a porta, permitindo que eles se apressassem para dentro. Espere por mim. Com todos que mal conseguem entrar, ela fechou a porta. Efereno agarrou seu peito e caiu no chão. Uau! Calça! Calça! Uau! Chegamos aqui de alguma forma. Ife, você está bem? Júlia preocupou-se, preocupada para o lado dela. Júlia. Sorrindo brilhantemente, ela abraçou Júlia. Puxa, se não era para Sylvia, como você pode arrastar todos os monstros aqui? Você é tão estúpido. As palavras sombrias de Lúcia caíram sobre eles naquele momento. Atualmente, ela se tornará o novo inimigo de Eferene, mas estava particularmente irritante agora. Monstros continuaram batendo na porta do lado de fora. Assustado, Júlia olhou para ele. Ife, o que fazemos agora? Não temos escolha. Temos que esperar por ajuda. Eferene pegou uma pequena bolsa cheia de guloseimas, que ela mantinha segura mesmo enquanto corria. Nesta situação, a comida significava sobrevivência. O que é isso? Efereno apontou para o quadro negro. 4 coisas a ter em mente. 1. Rompe o núcleo da barreira. 2. Evite carregar de frente e concentre-se em cooperar entre si. 3. Sobreviva. 4. Nunca esqueça que este quadro negro serve como o único elo entre vocês e eu. Eu acho que é apenas um resumo do último exame. 1.
Apesar da resposta de Júlia, Eferene olhou atentamente para ela. O único elo entre você e eu. Havias descolocado embaixo dela. Efereno pegou e escreveu algo. Deculém, seu idiota. Puxa, isso me assustou. Então, sem muita reflexão, ela se sentou. O estudo do imperador, um lugar de aprendizado. Sua Majestade, Magic Educator Deculém chegou. Quando seu servo bateu na maçaneta de uma maxilar de uma escultura de leão dourada, sua voz saiu severamente. Quando a porta se abriu, o imperador Sofia foi revelado sentado em uma posição um pouco solta. Ela me deu uma vez, seus olhos aparentemente apodrecendo devido ao tédio constante. Eu vejo você, Sua Majestade. Eles dizem que seu traje é a tendência do continente. Certamente, suas roupas são diferentes daqueles que vagam pela corte real. Eu fui até ela sem uma palavra e me sentei na frente dela, percebendo o tabuleiro de xadrez entre nós. Estamos jogando xadrez hoje também. Não. Antes disso, vamos conversar. Estou lentamente cansado de xadrez. Eu assenti. Não era incompreensível. Ela era o tipo de pessoa que nunca parecia ser absorvida em nada e foi bastante rápida em se cansar de qualquer atividade. Eu ouvi você conhecer Rohaka. Sim. E que você o deixou ir. Minhas habilidades não foram suficientes. O imperador sorriu. Se você não era forte o suficiente, imagine como meus cavaleiros são fracos. Rohaka era seu professor. Não foi. Eu não aprendi nada com ele para rotulá-lo como tal. Certo? Não haveria nada a aprender. Por causa daquele maldito bastardo, a saúde do último imperador se deteriorou. É como se ele tivesse matado não apenas a imperatriz, mas também o imperador. Não havia raiva em sua voz. Ela estava apenas fingindo estar com raiva. Para ela, até as emoções eram chatas. Deculém, os eunucos disseram que você é um dos melhores cérebros do continente. Sim. Um gênio que fez centenas de milhões apenas através de leilões. Hoje em dia, há muitos rumores que mesmo eu não sabia. Eles continuaram adicionando mais rótulos ao meu nome, como o inimigo de Rohaka, o humano mais inteligente do continente e assim por diante. Então, deixe-me perguntar isso. Pretendo fazer uma expedição. Uma expedição. Vou conquistar a extinção. O imperador colocou um mapa na mesa. Para fazer isso, devo primeiro me livrar dos obstáculos internos. Devo punir os sangue-demônios. Isso foi um pouco incomodado. Eu levantei minha cabeça e olhei nos olhos dela. O que? Eles não parecem ser os que causam obstáculos internos. Como você sabe disso? Porque eu sou o melhor cérebro do continente. Sofia mordeu o lábio sem uma palavra. Seus olhos, que sempre foram indiferentes e nebulosos, curvados em arcos. Até sua risada parecia monótona, quase parecida com um robô. Você é engraçado. Eu não estou mentindo. Vejo o mundo de maneira diferente. Se isso me permitir parar o massacre dos sangue-demônios, eu seria a pessoa mais inteligente do continente. Os lábios do imperador se separaram. Se assim for, você já deve saber que, não importa o que você diga, não vou mudar de ideia. Pretendo destruir o sangue-demônio primeiro, depois obter o ressentimento da extinção por conta própria. Por conta própria? Sim, estarei na vanguarda desta expedição. Vou empunhar minha espada e usar magia. É assim que vou me deixar na história. Seus olhos travessos me encararam. Ela parecia estar esperando uma reação de mim. Eu li o poder dela exibido na lente de ampliação do personagem. Classificação, autoridade, descrição. Até a lupa não a leu, mas eu conheci o segredo do imperador, mesmo sem ele. Regressão pela morte. A razão de seu tédio foi a falta de morte. Os seres humanos viviam voluntariamente, pois sabiam que a morte um dia chegaria a eles. Mas Sofia, sem esse fim definitivo, ficou cheio de preguiça e tédio. Foi por isso que ela era perigosa. No momento em que ela morreu no jogo, o jogo acabaria e o jogador seria forçado a regredir. Eu não era mais um jogador, no entanto. Portanto, o imperador deste mundo não deve morrer, não importa o que. Eu tive que ter certeza de que ela não desistiria da vida.
A própria existência dela foi minha morte. Entendo, mas Sua Majestade fala como se não houvesse morte esperando por você. Por um momento, seu rosto endureceu e as chamas vermelhas engoliram seus olhos travessos. O que isso significa? Sua Majestade aprenderá sobre o que quero dizer através da magia. Eu perguntei o que você quis dizer. Depois de dominar minhas lições e não posso mais fornecer mais significado a você, o verdadeiro ponto das minhas palavras se mostrará a você. Se ela aprendesse mágica suficiente, eu a deixaria saber o que eu quis dizer. Sofia bateu a mão na mesa. Você está me desprezando? Eu disse para você me dizer. Ela olhou para mim com os olhos que pareciam me querem, fazendo-me sentir que queria me separar. Sua Majestade. No entanto, eu não evitei o olhar dela. Acabei de me sentar e suportei a pressão que ela emitiu. Eu sou Deculém. Sua sobrancelha se contorceu. Depois de me decidir, ninguém pode quebrá-lo. Eu disse com um sorriso. As veias apareceram no templo de Sofiem. Efereno olhou para o relógio. Já eram 22 horas. 12 horas se passaram desde o início do incidente. Não, talvez 24 horas. As janelas estavam cobertas de cinzas. Com apenas escuridão ao seu redor, eles não conseguiram medir a passagem do tempo. O resgate que eles pediram não veio. A batida na porta da sala de aula também não parou. Puxa, isso está me deixando louco. Eles não conseguiram quebrar a porta, mas os sons que fizeram sozinhos eram extremamente estressantes, perfurando em seus cérebros, mesmo que cobriam os ouvidos. Não podemos ativar a barreira? Foda-se! Beck gritou. O Efeneno respondeu com um suspiro. Não sabemos a senha. Somente o professor sabe. Cale a boca. Você é quem perguntou. Então por que está xingando? De novo, eles os colocaram na beira da insanidade. Foi apenas o estresse mental deles, ou as cinzas que haviam assumido a torre chupando suas almas. O Efeneno tirou um saco plástico de lanches do bolso. No som do farfalhar, todos os debutantes na sala de aula se voltaram para ela. O que é isso? Efereno, de onde isso veio? Seus olhos há muito atormentados brilhavam de fome. Sim, eu estava prestes a compartilhar de qualquer maneira. Espere, isso é meu. A Eurosa estendeu a mão e pegou a bolsa. Eurosa, o que há de errado com você de repente? Eu comprei com meu próprio dinheiro. Os olhos da Eurosa estavam no chão de sangue. Tudo bem. Eu comprei. O Efeneno ficou assustado. Ele parecia ter perdido a cabeça. Independentemente disso, ela ficou com raiva dele. Por que você está com raiva de mim? Eu comprei. Eu entendi. Então tire suas mãos. Você soltou. Por que você é tão infantil? Você vai comer sozinho nessa situação. Eu disse que comprei. Apenas me dê para mim, seu pobre bastardo. O plástico rasgou e derramou biscoitos, chocolate e bebidas. Os olhos dos bruxos seguiram os lanches em queda. A voz de Sylvia ecoou assim que uma comoção estava prestes a começar. Isso é patético. Lutando com apenas comida. Hehe. Uma risada bastante desrespeitosa interveio. Então o que devemos fazer, Sylvia? Lúcia perguntou, um sorriso podre pendurado em seus lábios. Que tipo de solução nobre como Sylvia inventaria nessa situação? Eu me pergunto. Sylvia olhou para Lúcia enquanto ela pensava sobre isso. O que ela faria? Talvez. Ela teria feito isso. Os nobres devem admitir. Eu imploro seu perdão? Os nobres devem ser os únicos a comer, ganhar força e liderar os plebeus. Cuide da sua elegância com a qual você está sempre preocupado em momentos como este. Os nobres, incluindo Lúcia, olharam para Sylvia com o rosto distorcido. Simultaneamente, o Efeneno empacotou os doces e chegou à mesa. Vou distribuir tudo igualmente. Distribua o quê? Eu comprei. Oh, você calou a boca. Quando Eferene gritou, a Eurosa tremia. Chega. Em vez disso, também não como. Eu já comi muito. Naquele momento, um som estrondoso fez com que toda a sala de aula vibrasse. O que é que foi isso? Todo mundo olhou para a porta em choque. Sua entrada estava tremendo.
A classe A era a sala de aula mais resistente da torre. Independentemente disso, os detritos caíram ameaçadoramente de suas paredes. Barreira. Vocês precisam de uma barreira. Um rugido quebrado ecoou. Os quadros negros da sala de aula caíram no chão. Gritos e gemidos irritantes encheram sua vizinhança. Vamos lá, vamos lá. Por medo, a maioria deles gritou e gritou sem sentido. Em meio a uma bagunça miserável, Eferene agarrou a cabeça. Boemermes. Ela então olhou para o quadro negro atrás da mesa. Apesar de todos os outros quadros negros serem arrancados, ele permaneceu intacto. 4 coisas a ter em mente. 1. Rompe o núcleo da barreira. 2. Evite carregar de frente e concentre-se em cooperar entre si. 3. Sobreviva. 4. Nunca esqueça que este quadro negro serve como o único elo entre vocês e eu. Nunca esqueça que este quadro negro serve como o único elo entre vocês e eu. O único link? 1. Naquele momento, o efeneno chegou à realização. Algumas cartas começaram a ser gravadas nela. As vibrações estavam crescendo cada vez mais intensas. Logo, um golpe atingiu toda a parede da sala de aula. Durante o caos tão grande, uma frase apareceu na superfície do quadro negro. Isso é Deculém. Comunique-me comigo. No momento em que ela leu, Eferene sentiu que estava prestes a chorar. Ou, no entanto, Efereno recebe um ponto de penalidade. Eferene olhou fixamente para a frase, esquecendo a situação extremamente terrível ao seu redor por um breve momento. Seu número de pontos de penalidade apareceu no ar. Menos 14 pontos. Mais um ponto, e ela seria atribuída a um serviço de limpeza todos os dias para a sala de conforto mais suja. Se ela acumulasse mais de 25 pontos, seu benefício de bolsa de estudos do dormitório seria cancelado. A quantidade esperada que ela perderia seria de 50.000 elnes por semestre. Ela rapidamente pegou o giz. A Efereno não foi quem escreveu Deculém, seu tolo. Uma resposta chegou rapidamente. Quem fez isso? Depois de hesitar e contemplar, ela escreveu: SYLV. O que está acontecendo? Sylvia se aproximou dela antes que ela pudesse terminar, fazendo com que ela chocasse como uma carroça presa em um caminho pedregoso. Isso. Ela disse, apagando as cartas com sua manga de túnica. Eu acho que este quadro negro está conectado ao professor Deculém. Felizmente, Sylvia olhou para o quadro negro, aparentemente inconsciente de sua trama. O que está acontecendo? Por que o quadro negro de novo? Ifi, o que está acontecendo? Lúcia e Júlia logo se aproximaram dela também. Os outros bruxos não podiam se dar ao luxo de prestar atenção. Outro choque poderoso fez a sala de aula tremer. Eferene escreveu outra mensagem rapidamente. Agora não é hora disso. A sala de aula está prestes a ser destruída e não conhecemos o código da barreira. Sim. Uma fórmula que consiste em círculos e linhas começou a ser escrita no quadro negro. A parede roncou mais uma vez contra mais um golpe devastador. Com os danos que ele acumulou, eles sabiam que não duraria muito mais tempo. Alguns bruxos já haviam desmaiado e muitos estavam aterrorizados, mas Efereno, Sylvia e Lúcia olharam apenas para o que estava sendo escrito. Seus oponentes já haviam apresentado ataques letais contra sua única linha de defesa dezenas de vezes. No entanto, logo antes da parede desabar, inicie o feitiço. A fórmula foi concluída. Sylvia se moveu primeiro, liberando mana e desenhando uma fórmula mágica no chão. O piso e o teto da sala de aula eram feitos inteiramente de pedras mana. Inscrevendo-os com um código, ela ativou a bola de cristal, a fonte de sua mana, desbloqueando e ativando a barreira. Os sons da ruína diminuíram e o espaço ao seu redor mudou em um instante. Um prado pacífico engoliu a escuridão das cinzas. Essa era a grandeza de sua sala de aula, que custou 10 milhões de elnes para construir. Efereno jogou para baixo e colocou a mão contra o peito batendo. Sylvia também respirou e olhou para o quadro negro. As cartas ainda estavam aparecendo nele. Não entrar em pânico. Acalme-se e concentre-se na situação. Você não está mais na aula. Bem-vindo à realidade.
Pergunte a ele quando o resgate virá, disse Lúcia. Decolen já havia respondido antes que eles pudessem perguntar. No entanto, centenas de debutantes estão sendo mantidos reféns, por isso é impossível entrar agora. O melhor curso de ação aqui é você resolvê-lo sozinho. Não, isso não é muito irresponsável deles. Sylvia olhou ferozmente para ela, fazendo com Lúcia dar de ombro de surpresa. Onde, de acordo com uma análise externa das diferentes concentrações de mana, a fonte desse desastre é levantada para estar no 23º andar. Quem está no 23º andar? Eferene perguntou, olhando para eles. Lúcia respondeu com os braços cruzados. Bem, há um escritório de professor externo naquele andar, mas não sei quem ocupa. O 23º andar, envolvido em cinzas, foi transformado em um enorme ninho. Um grande casulo pulsou em seu centro e uma teia de aranha que se estendia em todas as direções o alimentava. Louina ouviu uma voz seca em ruínas dentro do casulo. Erosão completa é necessária. Erosão completa destinada a devorar o cérebro dos debutantes dominados pelas cinzas. Eles absorveriam todas as mana e nutrientes, eliminando qualquer chance de serem revividos. Erosão completa é necessária. Não. Louina recusou. Embora ela tenha permitido o parasitismo das cinzas, sua personalidade mais primordial ainda era forte. Suas crenças e convicções mantiveram seus instintos unidos. Erosão completa é necessária. Louina abriu os olhos, sua pupila negra caindo na pele do casulo. O mundo estava escuro, mas sua mana parecia infinita. Completa erosão. Prisioneiro de guerra. Louina bateu no casulo com o punho. A voz alta parou, mas a raiva que ela sentiu se fortaleceu. Na consciência quebrada, apenas o rosto de uma pessoa veio à mente. Ela recitou o nome dele, Decolen. O Efeneno estabeleceu seu suprimento de alimentos sobre a mesa. 3 chocolates, 2 grandes latas de bebidas, 2 lulas, 1 doce gomoso, 5 sacos de batatas fritas, 2 tortas de creme, 1 pacote de chiclete, 5 tangerinas. Se houvesse apenas 5 deles, poderia ser considerado suficiente. Mas, quantos de nós estão aqui? Ninguém respondeu. Mais a metade deles adormeceu. Isso foi compreensível. Eles tinham acabado de passar por um sofrimento terrível. Afinal, Sylvia respondeu, 51 pessoas. O maior obstáculo à sua sobrevivência era a quantidade de comida que eles tinham. A taxa metabólica basal de um mago com poderes mágicos em seu corpo era comparável à de um agricultor forte. Relutantemente, o Efereno enviou uma mensagem para Decolen. Acho que não vamos durar muito neste lugar. Estamos ficando sem comida. Estou pensando em ir para a cantina do porão. Uma resposta chegou rapidamente. Veja a caixa de ferramentas na parte de trás da sala de aula. O Efeneno fez o que foi instruído. O espaço mudou devido à barreira, mas a caixa de ferramentas e outros equipamentos ainda estavam onde estavam antes. Ela correu e abriu a porta. Foram revelados estoques de carne congelada, água, enlatados e muitas outras fontes de nutrientes. Se eles comiam com moderação, poderiam durar cerca de 2 dias. O Efereno murmurou em admiração. Como o professor sabia quando fazer isso? Ele deve ter preparado com antecedência. Seu idiota! A torre é um alvo comum para o terrorismo. De qualquer forma, vá fazer comida. Lúcia riu de desprezo e bagunçou os cabelos de Eferene, fazendo-a morder o lábio enquanto olhava para ela. O que você está olhando? Você quer que eu faça isso? Eu não sei como cozinhar. Você é inútil mesmo nesse tipo de situação, hein? Sentindo-se chateado, Efereno enrolou as mangas, mas logo viu mais mensagens entrando. Descanse por enquanto. Estou tentando descobrir uma maneira de consertar isso externamente. Se algum de vocês lutar enquanto estiver lá, estarei dando pontos de penalidade mais tarde com base nas histórias das testemunhas. Como ele sabia? O Efereno preparou com relutância uma refeição. Globando, ela usou magia para criar fogo, que então costumava assar carne e cozinhar sopa. Ela então colocou os 2 pratos na mesa. Um a um, os Wizards que pegaram um cheiro de delicioso perfume de sua culinária começaram a acordar. Fui diretamente ao armazém da mansão e o cleane assim que deixei o Palácio Imperial.
Nós apenas comemos. Estamos descansando agora. Esses monstros tomaram posse de nossos colegas para que não possamos usar a violência contra eles. Além disso, no 23º andar, há um escritório de um professor externo. Louina. Levantando-me, eu olhei para o quadro negro. Obviamente, o Barão de Ashes parasitando era um grande problema, mas também era bastante questionável. Louina tinha que ser um personagem nomeado com uma classificação de mana de 3. É por causa do nosso contrato. Isso afetou sua classificação de mana, ou foi porque a maneira como eu a atormentava deixou sua fortaleza mental mais fraca? Independentemente disso, não era apenas uma situação ruim. O Barão de Ashes, cuja classificação de mana era menor que a dela, não deveria ser capaz de invadir completamente Louina. Só então, Roy entrou. Mestre, todo mundo chegou. Diga a eles para entrar. Sim. Roy voltou com os professores que ligou. Eu estava prestes a cumprimentá-los, mas franzia a testa. Diretora, estamos aqui. Aqueles que estavam conversando na frente eram os professores titulares, como Helen e Ciari. Os professores mais jovens, incluindo Kelodan, que eu estava procurando, agachados atrás deles. Aqui estão as cinzas reunidas pelos cavaleiros. Renunciar segurou uma garrafa de reagente cheia de parasitas. Depois de analisá-los e compreendê-los, planejei criar uma mágica personalizada, pois, enquanto o Barão de Ashes ainda estivesse parasitando Louina, não seria fácil corrigir a situação por meios normais. Posteriormente, vários equipamentos inundados no armazém. Microscópios, mesas, pedras mana, livros mágicos relacionados, ferramentas mágicas, eles continuaram chegando. Todos os itens foram transportados diretamente da riqueza da ilha de Vizard. Eu organizei bem tudo com psicocinesia. Em pouco tempo, o armazém se transformou em um laboratório de torre mágica. Fiz tudo isso simplesmente porque não aguentava um ambiente sujo e ineficiente. Voa, isso é ótimo. Se você precisar de ajuda, apenas nos avise. Ajuda seria legal. Eu respondi às palavras de Helen. Ele respirou fundo solenemente e ferozmente. Sim, a torre sendo atacada é uma situação sem precedentes. Já determinamos. No entanto, eu apontei para os jovens professores atrás deles. Apenas vocês 3 permanecerão aqui. Kelodan, o titular dos óculos, Jennifer, um mestre da magia de Harmony, e Grant, um ex-viciado. Allen parecia estar preso dentro da torre, mas eu não estava preocupado. O resto pode ir. Ter muitos cozinheiros estragam o caldo. Era muito mais eficiente excluí-los completamente, pois eles prejudicariam a motivação dos novos professores com suas brigas políticas inúteis e seu senso de simpatia. Um professor-chefe, eles ainda não são muito experientes, então estão extremamente ausentes. Devo ter dito algo errado. Renunciar à expressão iluminada. Verifique a condição em torno da torre. Professores. Esta é uma tarefa extremamente importante. Então, por favor, se a situação aumentar por lá, precisarei da sua ajuda para suprimi-la. Eu empurrei os antigos professores com a psicocinesia. Depois disso, olhei para aqueles que permaneceram sem dizer uma palavra. O que devemos fazer? Kelodan perguntou cautelosamente. Isso é óbvio. Deixei dezenas de livros mágicos em sua mesa, todos relacionados à marionetização. Entenda a essência de cada um deles. Perlodidos, eles olharam para os livros mágicos empilhados como uma montanha antes deles. Atualmente, estamos formulando magia que será eficaz contra as cinzas. Droga, isso não faz sentido. Levará várias semanas para criar uma nova mágica. Lúcia exclamou nervosamente. Como resultado, a atmosfera na sala de aula ficou mais escura. Pergunte a ele quanto tempo teremos que esperar. Fique quieto, Dorothy. Muito surpreso com os comentários de Sylvia, Lúcia prendeu a respiração como se seu coração parasse. Ela correu em direção a Sylvia e enfiou o rosto ao lado da orelha. Eu definitivamente disse a você para não me ligar com esse nome, porque você de repente fez isso de novo. Dorothy. Quem é Dorothy?
Atrás das costas dela, Efereno murmurou inocentemente. Lúcia juntou as mãos e implorou Sílvia. Por favor. Lúcia era, na verdade, seu pseudônimo, e seu nome verdadeiro era Dorothy. Seu nome verdadeiro era tão desleixado que ela convenceu. Não, forçou o pai a mudar. Somente se você ficar quieto. Claro, claro. Sílvia afastou Lúcia e levantou-se. Vamos ajudar o professor Decolen do nosso lado. Ajuda? Sim, sim. Ok. Eu farei isso. Dorothy. Não, Lúcia. Concordou antes que Sílvia pudesse dizer qualquer coisa. Efereno inclinou a cabeça. As próximas palavras de Sílvia as aterroram. Vou pegar um estreia e dissecá-lo? Sofia Ktevon Gifrem perguntou. Você sabe como morrer ano após ano. Você conhece a miséria de ser distorcido por uma doença incurável que nem mesmo todo o continente está ciente. De percorrer a escuridão, nunca saber o que está pela frente. Você conhece a dor trazida por uma doença que envolve todo o seu corpo. De fato, sua dor a fez sentir como se suas costelas estivessem sendo quebradas enquanto um AWL estava perfurando por sua totalidade. Você conhece a sensação de ressuscitar toda vez que morre e sofrer a mesma dor desde o início. Você conhece uma maldição tão maldita. Ela morreu dezenas de vezes aos 8 anos de idade. Houve momentos em que ela esperou 1 ano para morrer, e houve momentos em que ela não conseguia suportar cortar sua própria garganta. No entanto, não importa quantas vezes ela sucumbiu à morte, sempre que abria os olhos, seria o dia 1º de janeiro, e seria uma criança novamente deitada em uma cama de luxo e olhando pela janela, onde os jardins do Palácio Imperial, para sempre na primavera, aguardavam seu olhar. Seu cérebro já havia amadurecido, mas seu corpo não conseguia escapar da juventude. Sofia costumava ter aquela sensação estranha que ela estava flutuando no oceano, chegando a um impasse onde, mesmo que apodrecesse, ela não seria capaz de escapar. Dizia-se que todos os seres humanos desejavam a vida. No entanto, ela desejou a morte. Ela desejava desaparecer, mesmo depois de morrer. A única coisa que a fazia feliz toda vez que voltava era o rosto do irmão, mas mesmo esse sentimento acabou desaparecendo. Ela tinha um limite de quanto poderia aguentar. Afinal, sempre houve o cheiro de ferro de um cavaleiro, o cheiro doce de um eunuco, o aroma do dinheiro de um comerciante, o cheiro de desfetante de um médico e o cheiro de grama de um herbalista. Sofia não se arrependeu da vida, o que para ela era apenas um ciclo infernal. Ela não tinha paixão, sem emoção. Como ela poderia? No entanto, ela esperava que toda a sua vida, marcada por sua dor, se tornasse chata. Ela orou para que isso colapsasse sem agonia. Dizia-se que esse continente era realmente inofensivo, o que foi lamentável para ela, que morava em um palácio imperial apertado e um corpo que não cresceu. Ela ficou tão aleijada que não tem consciência de seus próprios infortúnios. O eu que morreu repetidamente, o eu que matou tudo que eu tinha dentro, Decolen. Você conhece dela? Não. Como você poderia saber? Com mais ninguém que a entendeu, ela orou e reclamou com a única que a entendia todas as noites. Ela orou a ele, aquele que lhe deu seu destino e gaiola, aquele que rosnou enquanto observava seu tédio dos pontos mais altos do céu, um lugar que ninguém podia alcançar ou nas profundidades mais profundas abaixo da terra, onde nem mesmo o menor raio de luz solar poderia brilhar. Ela enviou sua promessa. Ela mataria Deus. Eu devo ter conhecido Decolen quando eu era criança, mas ele não era uma pessoa notável então. Além do rosto, nada sobre ele realmente se destacou. Obviamente, Sofia superou a doença incurável do passado e sobreviveu até o fim. Desde então, ela fez inúmeros assassinatos e tentativas de envenenamento e morreu várias vezes, mas derrotou a morte a cada vez. Graças a isso, ela descobriu que essa maldita regressão era um ciclo de 1 ano. Se ela morreu aos 9 anos de idade, ela regressou até 1º de janeiro do ano em que completou 9 anos. Se ela morreu aos 10 anos de idade, regrediria à beira de 10. Sua Majestade fala como se não houvesse morte esperando por você. Foram as palavras de Decolen. Como se não houvesse morte. Foi apenas uma frase para expressar sua imprudência. Não. As nuances que suas palavras transmitiram foi bem diferente. Além disso, ele também afirmou, eu vejo o mundo de maneira diferente. Ela foi incluída na definição dele de maneira diferente.
Coiron. Sim. Sophien a chamou de cavaleiro. E o Cline deveria ter sido uma das famílias que compareceram naquele dia. A doença incurável que matou suas dezenas de vezes foi, na verdade, veneno. Ela se sentiu decepcionada ao ouvir a história. Sim, todas as contagens do continente estavam lá. O suspeito foi provavelmente uma das famílias que compareceu ao dia em que subiu ao trono. Sophien pretendia encontrar o criminoso, matá-lo, destruindo seus membros e aniquilando sua família e parentes. No entanto, depois de ficar absorvido por cerca de 3 anos, ela ficou entediada com ele, fazendo-a cortá-lo. Afinal, eles só morreram uma vez. Não importava quantas vezes ela regrediu após a morte. Ele só tinha uma vida. Ela não recebeu nada que valha a pena pelo que sofreu e comparado ao esforço que fez. Logo, ela também ficou entediada. Até a vingança começou a se sentir pesada. Se você tiver alguma dúvida para o Deculém, deve aprender a magia primeiro. A voz de Coiron parecia alegre, fazendo com que Sophien apertasse os dentes. Mas você não é melhor do que eu. Há pouco tempo, você decidiu que havia algo errado com Deculém depois de apenas ouvir alguns rumores. Ele abaixou o olhar. É certo que eu cometi um erro então. Deculém é honesto hoje. Você, que pode ver através das pessoas, já deveria saber disso. Sophien olhou por cima da mesa, onde o Cline, entendendo a magia elementar, um livro deixado para trás por Deculém, foi colocado. Sua capa dura, adornada com folhas de ouro e joias, tinha uma nota ligada a ela. Prepare-se até o capítulo 1. Por favor, estude. Coiron. Sophien olhou para ele enquanto ele respondia sem emoção. Sim. Foda-se. Ela levantou o dedo médio para ele. Con sorriu silenciosamente, fechando os olhos para fingir que não viu nada. Estou indo para a cama. Não traga nada para o meu quarto hoje. Leve o livro com você. Merda. Sophien foi direto para seu boudoir. O mago e os servos do tribunal disseram algo sobre um incidente que acontece na torre da Universidade Imperial, mas ela a ignorou. Ela deitou na cama e olhou para o teto, resolvendo os pensamentos que surgiram em sua mente. Todos esses pensamentos resultaram em uma única emoção: curiosidade. Eles disseram um incidente na torre da Universidade Imperial. De repente, as palavras de seus servos vieram à mente novamente. Rindo de desdém, Sophien levantou-se de sua cama novamente.